E em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão, o presidente Lula sugeriu o combate aos privilégios de poucos e apresentou a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, sendo o primeiro passo. A medida isenta quem ganha até R$ 5.000 por mês e reduz a alíquota para rendimentos entre R$ 5.000 e R$ 7.350, beneficiando cerca de 25 milhões de brasileiros a partir de janeiro do ano que vem, segundo o governo petista. Para compensar a perda de arrecadação, o governo vai criar um imposto mínimo para quem recebe mais de R$ 50.000 por mês, atingindo, segundo o governo Lula, 0,1% da população. Lula argumentou que a elite brasileira paga menos imposto que trabalhadores e que a nova lei corrige distorções históricas e combate a injustiça tributária. Lula aproveitou uma brecha ao final do seu discurso para mandar indiretas para a prisão de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. A justiça brasileira mostrou a sua força, não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso, onde não tem uma acusação de oposição. É tudo acusação de dentro da quadrilha que tentou dar um golpe nesse país em 2008. E pela primeira vez na história do país, pela primeira vez em 500 anos na história desse país, você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da República e você tem 4 generais de 4 estrelas presos. Numa demonstração de que democracia vale para todos. Democracia não é privilégio de ninguém. Portanto, eu estou feliz, não pela prisão de ninguém, estou feliz porque esse país demonstrou que está maduro para exercer a democracia. Nós recuperamos aí um trecho de um discurso de Luiz Inácio Lula da Silva por ocasião da prisão de Jair Bolsonaro, mas ontem, Berenice Leite, acompanhando essa transmissão em cadeia nacional de rádio e televisão, a gente viu mais uma vez um presidente já com tom de campanha em um compromisso que é oficial, que é o espaço reservado para um pronunciamento do chefe executivo em rede nacional, e isso tudo aí há menos de um ano das eleições de 2026, com todo um forte apelo ali popular. Ele afirmou que os recursos para compensar a perda da arrecadação vão vir da criação de mais um imposto, Berenice. Pois é, Daniel, era justamente esse o ponto que eu queria levantar aqui junto com vocês, porque isso para mim é usar o espaço em cadeia nacional para campanha pré-campanha, né? Isso é campanha antecipada, já pensando nas eleições de 2026. Vamos lembrar aqui que essa foi uma promessa de campanha do ex-presidente Lula, mas que não só situação como oposição votaram a favor desse projeto de lei. O Congresso Nacional é que possibilitou a aprovação dessa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A oposição queria, inclusive, implementar para quem ganhasse ali pouco mais até de R$ 7.000. Agora, vamos lembrar aqui que não existe almoço grátis, nada é de graça. E o governo Lula vem demonstrando uma incompetência enorme nessas questões que dizem respeito ao cumprimento fiscal, né? O desequilíbrio na nossa economia é iminente, a inflação está lá em cima, justamente por causa de pautas como essa que o governo quer aprovar a qualquer custo, mas não tem nenhum tipo de planejamento para compensar esse tipo de isenção fiscal. Então, alguém vai pagar essa conta. E se vocês se atentarem aí, ele fala em questões que envolvem pessoas que ganham até R$ 50.000. A ideia não era taxar os super ricos? Então, quer dizer que quem ganha até R$ 50.000 é considerado um super rico? Ou seja, é a classe média que vai acabar pagando essa conta, vai acabar ficando elas por elas. E eu tenho informações de alguns parlamentares com quem eu conversei já ainda na semana passada, no final da semana, e eles estavam me dizendo o seguinte: ano que vem se preparem, porque aquela questão que envolve o monitoramento do PIX vai voltar. Quando chegar o período da gente entregar aí as declarações referentes ao imposto de renda, se preparem, porque a Receita Federal está fazendo esse monitoramento. E o que eu achei mais estranho, assim, né, é ridículo, né? A pessoa não ter a possibilidade de ter uma renda extra, porque os políticos da oposição, e aqui finalizo o meu comentário, aliás, os políticos da situação, né? A ala governista,
eles acabam inviabilizando essas pessoas que têm um segundo trabalho, uma renda extra, fala, olha, ninguém vai ficar sem pagar imposto, não. Como se a pessoa que estivesse fazendo uma renda, estivesse fazendo um trabalho extra e estivesse ali fazendo algo ilegal, né? Quando, na verdade, ela está só querendo complementar a renda da sua família. E acabam sendo colocados numa condição de que estariam trabalhando na ilegalidade. É um absurdo o que esse governo está fazendo com a classe, tanto a classe média quanto a classe baixa, que vai ter uma falsa sensação que está tendo uma isenção, mas vai pagar a conta do mesmo jeito, Daniel. Pois é, Berenice Leite, agora eu quero ouvir a Guta Pini dividindo a tela comigo, porque nesse mesmo discurso, na noite passada, Lula retomou o famoso nós contra eles, quando ele disse o seguinte, abro aspas para o presidente Lula, ao longo de 500 anos de história, a elite brasileira acumulou mais e mais privilégios que foram passados de geração em geração até a chegada ao dia de hoje. Ele só resolveu isso agora, depois de 500 anos. Ele se colocou aí nessa condição daquele que resolveu essa questão. Disse também, entre os muitos privilégios, talvez o mais vergonhoso seja o de pagar menos imposto de renda do que a classe média e os trabalhadores. Guta Pini. Ele avança nesse discurso falando também da questão da desigualdade, né? Que tem que combater a desigualdade, enfim, que isso é uma grande vergonha. Sabe onde não tem desigualdade? Na Venezuela, em Cuba. Ali não tem desigualdade, ali é todo mundo igual ali, ó, na pobreza. 90% da população lá na Venezuela é pobre, miserável. E aí, é essa igualdade que a gente quer? O problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. É isso que precisa ser atacado, mas não é isso que o Lula quer atacar, nem a esquerda, porque sem a pobreza eles perdem a sua plataforma. Esse discurso aí de privilegiados, de que pagam menos imposto, isso não é verdade. A cadeia produtiva no Brasil, ela é extremamente tributada. Quem gera emprego nesse país paga muito imposto. Só que o Lula desconsidera isso aí no cálculo do seu discurso, porque, na verdade, se trata de um cálculo político. Ele também falou sobre a questão das pessoas que vivem de renda, que essas pessoas pagam pouco imposto, que isso é uma vergonha, como se aquela pessoa que investisse o seu dinheiro fosse enfim, algo que tem que ser combatido. Mas o fato é, para uma pessoa conseguir ter algum rendimento, ela precisou antes construir um patrimônio e fazer o seu investimento. Como é que ela construiu esse patrimônio? Se não foi servindo, trabalhando, vendendo o seu produto, o seu serviço, a sua força de trabalho, inclusive, colocando ali a economia para girar. E aí essa pessoa que constrói o patrimônio, consegue investir o seu dinheirinho suado e ter alguma renda para continuar sustentando, no fim das contas, essa máquina gigante, ela é condenada pelo governo. Aqui, os governos de esquerda progressistas, eles condenam quem prospera. Eles condenam a riqueza. E é por isso que países que são governados por essa esquerda progressista, eles não prosperam, não crescem, não se desenvolvem. Porque eles atacam justamente quem gera emprego, quem gera riqueza. É essa mentalidade marxista de nós contra eles, o tempo inteiro usando os espaços, como vocês bem trouxeram, os espaços, inclusive, do próprio governo, para avançar com essa agenda de nós contra eles. E esse é um grande problema. E a questão é, isentar de imposto de renda não é ruim. Isso é você... No fim das contas, isso foi uma atualização da tabela. O problema não é isentar de imposto de renda. A gente queria que isentasse muito mais. O problema é que como é que vai fazer essa compensação? A partir do momento que o governo abre mão de receita, porque isso que é a isenção do imposto de renda, ele não vai mais cobrar das pessoas que ganham até R$5.000. E aí, se ele não vai mais cobrar, da onde é que ele vai tirar o dinheiro para arcar com esse rombo? Então, ele vai atrás de taxar outras pessoas. Então, esse é o problema. Ele não vai reduzir gastos. Essa é a grande questão. O problema não é isentar de imposto de renda. É como é que você resolve o problema do rombo. E, além disso, é usar essa isenção para enfim,
avançar com esse discurso de desigualdade, de nós contra eles, de usar como uma plataforma para campanha política. Mas é isso que nós veremos. Estamos aí em ano pré-eleitoral e esse vai ser o mote da campanha do Lula. Essa vai ser a grande bandeira dele. A questão do imposto de renda, e vale gás, energia elétrica gratuita para todo mundo. Então, porque é assim que se faz campanha quando você está no espectro da esquerda. É sempre aquela agenda populista de serviços grátis, de que vamos combater os ricos para melhorar a vida dos pobres, quando na verdade a gente sabe que o caminho não é esse. Seria menos burocracia, menos regulamentação, permitir que as pessoas prosperem, que elas não fiquem dependendo de auxílios do governo. Mas dificilmente, na verdade, isso aí é completamente contrário a uma agenda de esquerda que precisa da pobreza para se sustentar no poder.